Nós também temos no bulbo um núcleo do trigêmeo. Na verdade, vocês vão ver no decorrer das aulas que existem 4 núcleos do trigêmeo, 3 sensitivos e um motor. Assim como na medula, que vocês tinham separado a transmissão de dor e temperatura, tato epicrítico e propriocepção, na face vocês também vão ter isso separado. Só que ao invés de ter separado, como na medula, nos diferentes funículos da medula, aqui vocês vão ter um núcleo para cada informação. Então, vocês vão ter um núcleo para dor e temperatura, um núcleo para sensibilidade fina e um núcleo para propriocepção. Cada núcleo vai estar numa região específica do tronco cerebral. Dor e temperatura vai estar no bulbo, sensibilidade vai estar na ponte e propriocepção vai estar no mesencéfalo. Então, aqui no bulbo, a gente vai ter o núcleo do trato espinhal do trigêmeo. O núcleo do trato espinhal do trigêmeo nada mais é do que a continuação da substância gelatinosa da medula. Conseguem imaginar isso? Substância gelatinosa da medula é o quê? É a lâmina de Hegseth, onde vocês têm a entrada da sensibilidade. Mesma coisa no trigêmeo. Por que é chamado de trato? Porque o trigêmeo entra pela ponte. Então, mais uma vez, ponte, mesencéfalo e bulbo. O trigêmeo está entrando aqui, mas ele vai mandar informação que vem para o bulbo, informação que fica na ponte e informação que vai para o mesencéfalo. Então, essas fibras que desceram vão formar o núcleo do trato espinhal do trigêmeo. E aqui vocês vão ter a informação de dor e temperatura. Agora, lembrem que não é somente o trigêmeo que faz a inervação somática geral. Lembrem que, por exemplo, o pavilhão auricular, vocês também têm 7º, 9º e 10º. Então, 7º, 9º e 10º também vão levar informação para esse núcleo. 7º, 9º e 10º. Certo? O núcleo do trato espinhal do trigêmeo, ele fica um pouquinho mais profundo no tronco cerebral, no bulbo, só que vejam que ele já está bem mais lateral, porque ele é sensitivo, então ele tem que estar lateral ao sulco mediano. Então, se aqui vocês têm o núcleo ambíguo, o núcleo do trato espinhal do trigêmeo está aqui. Vejam que aqui vocês têm uma parte mais escura, que são os corpos celulares, e lateralmente vocês têm uma parte mais clara, que seriam as fibras do trato, que vão estar descendo para daí fazer sinapse com as células que estão nessa região, certo? Então, tanto aqui quanto aqui, ou nessa região aqui, vocês têm o núcleo do trato espinhal do trigêmeo. Então, vejam que nós falamos de toda a substância cinzenta homóloga da medula, ou seja, todos os núcleos de nervos cranianos que nós temos no bulbo. Agora a gente vai falar dos núcleos próprios, da substância cinzenta própria do bulbo, que nós teríamos principalmente os núcleos do gráceo do cuneiforme e o núcleo olivar inferior. Então, núcleos do gráceo do cuneiforme, vocês acho que já compreenderam bem a ideia, vão ser corpos celulares situados na região posterior do bulbo, inferiormente à abertura do quarto ventrículo, lembrando que o gráceo é medial, o cuneiforme é lateral, que vão receber toda aquela informação que está vindo da medula sobre vibração, propriocepção consciente e tato epicrítico, certo? Lembrem, então, que essas fibras, na verdade, os axônios que estão chegando aqui, são os mesmos axônios da raiz dorsal, que está entrando na medula. Porque a raiz dorsal, ela não acabou, ela não fez sinapse na medula, ela simplesmente entrou e subiu e veio até aqui. Daí aqui elas fazem sinapse. Depois da sinapse, cruza a linha média através das fibras arqueadas internas e se direciona medialmente no tronco, formando o leminisco medial que vai até o talo, contralateral. Lembrando que nós temos também o núcleo cuneiforme acessório, que nós já vamos falar um pouquinho mais a respeito dele, mas já entrando um pouquinho na sua função. Vejam que o cerebelo ele é responsável pela nossa coordenação motora, certo? E a gente já tinha falado que ele recebe informação da propriocepção inconsciente através dos tratos espino-cerebelares. Só que o cerebelo também precisa receber informação da propriocepção consciente. Como é que isso acontece? Através do núcleo cuneiforme acessório. Então, esse núcleo aqui, ele não manda fibras para o talo.
ele vai mandar fibras para o cerebelo. Como é que o sistema nervoso central se comunica com o cerebelo? Pedúnculos cerebelares. Qual é o pedúnculo cerebelar do bulbo? Pedúnculo cerebelar inferior. Então, aqui a gente já sabe que o núcleo cuneiforme acessório vai mandar fibras que vão penetrar no pedúnculo cerebelar inferior, ipsilateral, e vão em direção ao cerebelo. Essas fibras são chamadas de fibras arqueadas externas, porque como o núcleo cuneiforme acessório, ele já vai estar na região posterior do bulbo, ele só vai fazer isso daqui e já vai entrar no pedúnculo cerebelar inferior. E o outro núcleo de substância própria do bulbo que nós temos é o núcleo olivar inferior. Lembrem que nós temos a oliva bulbar, que fica na porção anterolateral do bulbo. Abaixo da oliva vocês vão ter os núcleos olivares. Na verdade é um complexo de núcleo. Vocês vão ter aí principalmente o núcleo olivar inferior, porque o núcleo olivar superior vai estar em outro lugar. Então, o núcleo olivar inferior, a gente sabe que está relacionado com a aprendizagem motora. Então, ele recebe fibras que vêm do córtex cerebral e ele manda fibras para o cerebelo, porque o cerebelo também está relacionado com a aprendizagem motora. Por isso, daqui vão sair fibras olivo-cerebelares. E essas fibras olivo-cerebelares vão cruzar a linha média. E elas cruzam a linha média internamente no bulbo. Então, essas fibras também vão ser chamadas de fibras arqueadas internas. E também vão penetrar no pedúnculo cerebelar inferior para poder chegar ao cerebelo, certo? Então, o núcleo olivar inferior relacionado à aprendizagem motora. Esse daqui, então, é só um outro esquema do bulbo, para vocês terem uma imagem um pouquinho diferente. Vejam que aqui atrás vocês têm o quarto ventrículo. Se aqui é quarto ventrículo, aqui vocês vão ter núcleo do hipocolosso, núcleo dorsal do vago e núcleo do trato solitário. Posteriormente, os núcleos vestibulares medial e inferior. E nessa região em verde aqui, então, os pedúnculos cerebelares inferiores. Aqui você já tem o leminisco medial, contendo as fibras lá do grácil do cuneiforme. Logo atrás do leminisco medial, vocês têm o trato teto-espinhal. O trato teto-espinhal vem do mesencéfalo, ele também sempre vai estar medial. E posterior ao trato teto-espinhal, vocês vão ter uma estrutura chamada de fascículo longitudinal medial, que nós já vamos comentar um pouco mais sobre ela. Essas fibras, elas sempre vão estar posteriores e mediais, à frente dos ventrículos ou do aqueduto cerebral, sempre, tá? Desculpem, eu estava falando até agora aqueduto cerebral, não era aqueduto cerebral, era o canal central da medula, aqueduto cerebral do mesencéfalo. Então, aquele orifício que vocês viram no centro do bulbo não é o aqueduto, é o canal central da medula. Anteriormente, então, vocês têm o núcleo do trato, o núcleo olivar inferior, núcleo ambíguo, nessa região aqui, os tratos espinotalâmicos, que nós já vamos falar um pouquinho. Como aqui vocês têm leminisco medial, que seria grácil cuneiforme, aqui vocês também têm os tratos espinotalâmicos subindo até o tálamo. E mais nessa região, o núcleo do trato espinhal do trigêmeo. Bom, falamos da substância cinzenta do bulbo. Agora a gente vai falar da substância branca do bulbo. Antes de tudo, a gente vai começar com as fibras transversais. Quem que nós temos de fibras transversais no bulbo? As fibras arqueadas internas e as fibras arqueadas externas, que nós já comentamos. Vejam que as fibras arqueadas internas, nós temos dois tipos de fibras. Um grupo vai estar relacionado ao leminisco medial, ou seja, são as fibras que saíram do grácil do cuneiforme, cruzaram a linha média e formaram o leminisco medial. E o outro grupo são as fibras olivo-cerebelares, que saíram do núcleo olivar inferior, cruzaram a linha média e penetraram no pedúnculo cerebelar inferior para ir em direção ao cerebelo. E nós temos também as fibras arqueadas externas, que, como eu havia comentado, são as fibras que saem do núcleo cuneiforme acessório para levar a informação de propriocepção consciente também ao cerebelo. Então, elas saem desse núcleo, passam pelo pedúnculo cerebelar inferior externamente, por isso fibras arqueadas externas, e se direcionam, então, ao cerebelo, formando o trato cúneo-cerebelar. Essas são as